Olá, tudo bem, senhoras e senhores? Aqui é o Fábio, mais um vídeo agora explicando um pouco mais sobre a crise política na Itália, tá? Eu já fiz um vídeo, tá aqui linkado, onde eu explico sobre a demissão do primeiro-ministro. Então, se você quiser, vai lá e dá uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre o que aconteceu de lá pra cá. Passaram-se alguns dias e só uma pincelada rápida, tá bom? O governo italiano, ele era formado por dois partidos, porque nas últimas eleições não teve um ganhador, tá? Aqui é o sistema, na Itália é um sistema parlamentarista, então é completamente diferente do Brasil. No Brasil eu diria que é fácil de entender, né? Porque é o seguinte, a gente vota para presidente, aí a gente vota lá, tem os candidatos, a gente vota os dois primeiros. Se o presidente tiver já 50% dos votos mais um no primeiro turno, ele ganha, se não vai para o segundo turno com outro, e aí depois quem ganha nesse segundo turno vence as eleições. Na Itália é um sistema parlamentarista e, além disso, é um sistema proporcional. É difícil entender. Basicamente, para você só... Olha só, eu vou usar uma coisa extremamente didática, até porque as pessoas que seguem o meu canal não são políticos e nem... Enfim, tão interessados, são poucos que gostam do tema igual eu. Então, a maioria quer saber o seguinte, onde que esse troço vai influenciar a cidadania italiana. Então, vamos então para vamos recapitular de forma simples. Teve as eleições, três forças chegaram na frente. Os partidos de centro-esquerda, o partido de direita e o movimento chamado Movimento 5 Stelle, que ora é direita, ora é esquerda, ora é centro-direita, na verdade, centro-esquerda não é nem extremo, nem para um lado nem para o outro. E o resultado foi, ninguém ganhou. Tipo, ninguém teve uma eleição que você possa chegar e falar, nossa, esta coalizão de direita ganhou, essa de esquerda ganhou, essa de centro ganhou. Não teve isso. E quando isso acontece, normalmente isso desenrola para dois cenários. Ou estes partidos sentam e conversam e falam assim, olha, é o seguinte, e aí? Nós somos adversários, fomos adversários nas eleições, mas agora a gente tem que se juntar para poder tocar o país. Se não houver um acordo, vota-se novamente. Então é igual o tipo escolha do Papa. Enquanto não tiver a fumacinha branca, vai se votando. Mas você imagina o quanto isso é complicado para um país que precisa de uma liderança, enfim. Bom, resumindo, tiraram a esquerda, o centro-esquerda, disseram não, até porque o centro-esquerda estava no poder, por isso que tivemos novas eleições, então estavam descontentes com o centro-esquerda, e o partido de direita, que também tinha alguns elementos de extrema-direita nesse partido, juntamente com esse movimento 5 Stelle, falaram, ok, para não termos problemas de novo com esses movimentos de centro-esquerda, vamos formar um governo. E eles formaram esse governo, então se juntaram e criaram um tal de um contrato. Esse contrato seria o seguinte, porque são forças muito diferentes. Eu já falei em outros vídeos, é como você colocar o Bolsonaro ter que conversar com o Haddad para formar um governo. São propostas tão diferentes umas das outras que é difícil, só que conseguiram. Eles sentaram e falaram assim, não, olha, por mais diferente que sejamos, vamos então juntar as forças e vamos fazer um pacto. Eu exijo isso, aí o outro exigia isso, e fizeram um contrato de trabalho, um contrato de governo com vários pontos. Muito bem. Sentaram-se no governo, entre essas propostas tinha, por exemplo, a diminuição do número de parlamentares, porque esse movimento 5 Stelle, eles têm algumas coisas que está no estatuto deles. Eles têm preocupações ambientais, etc. e tal. A Lega Nord não tem outras preocupações em relação à segurança, em relação a algumas outras propostas. E isso foi andando. Só que assim, de tempos em tempos existiam crises. Então, por quê? Porque é aquela coisa, são duas situações num partido, no poder, que se odeiam. Então, quer dizer, não tem nada, ideologicamente não tem nada. Então, toda vez que tinha alguma coisa, essa coisa reverbava. Por exemplo, tiveram vários casos de pessoas ligadas à corrupção no movimento Lega Nord. E para o movimento 5 Stelle, eles chegaram no poder dizendo, nós não somos um partido, nós não compartilhamos, se alguém tiver um indício de crime, tem que ser afastado. E teve vários ministros que foram, que aí a Lega não quis afastar, enfim, aí começou essas rusgas. Bom,
O fato é, um mês atrás, dessas forças, que era o Matteo Salvini, que não era primeiro-ministro, aí eles juntaram e escolheram o primeiro-ministro para governar enquanto eles ficavam como vice-ministros. Então, o Di Maio, do Movimento 5 Stelle, ficou com um vice-ministério, incluindo o Ministério da Reforma, etc. E o vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, ficou com, por exemplo, o Ministério da Segurança Pública. E aí, tava lá, uns brigavam, outros brigavam aqui, mas o governo tava indo aos trancos e barrancos. Alguns números não eram bons para o governo, como no passado, mas o governo estava andando de alguma forma, enfim, estava andando. Do nada, Matteo Salvini, que é um dos vice-primeiros, falou assim: eu quero que esse governo acabe, não tá dando mais, a gente não conversa mais, chega, eu quero que esse governo caia. E aí, para você fazer um governo no sistema parlamentarista cair, você pede um voto de fiducia, que é um voto de confiança. E veja a loucura, o primeiro-ministro, ou o vice-ministro Matteo Salvini, pediu um voto, ele queria um voto de desconfiança do governo que ele mesmo estava envolvido. Porque recentemente saiu uma pesquisa que, se a Itália voltasse às urnas, ele teria uma maioria. É discutível. Algumas pessoas podem dizer isso foi... na verdade, várias pessoas disseram que isso é uma irresponsabilidade, porque ele preferiu fazer um governo cair no meio de uma legislatura onde tem uma série de procedimentos que tem que ser votados. Enfim, a Itália não é um dos melhores países da Europa. E por outro lado, os seus correligionários disseram: bacana, que bom, é mesmo que caia, porque aí a gente volta. E ele mesmo disse: eu preciso voltar para a urna porque eu preciso de um poder irrestrito. E aí, por ser de direita, também tendo componentes de extrema-direita junto a ele, enfim, por exemplo, tem um movimento de extrema-direita chamado Casa Pound, que ele acompanha, tem foto dele junto com essas pessoas, enfim. O fato é, ele disse: eu quero que esse governo caia. E o primeiro-ministro foi pego de surpresa, o Conte. Ele disse: como assim? Giuseppe Conte, que foi o cara escolhido pelas duas forças para então ser a cara desse governo e manter esse governo funcionando, virou: como assim você quer meu voto de desconfiança? Que palhaçada é essa? Nós não estamos no mesmo governo? Porque literalmente eles não se conversavam mais, as forças, e o país estava parado. O que o Conte fez? Ficou puto. Passou 3 dias, foi pro parlamento e se demitiu. E disse: este senhor que pediu meu voto de desconfiança é um senhor de um palhaço. Ele não usou essas palavras, tá bom? Mas ele basicamente disse que o Salvini é um irresponsável, porque ele brinca com a pele das pessoas. Palavras do primeiro-ministro Giuseppe Conte, não são palavras do Fábio Barbiero. Ele é um irresponsável, ele tá mais preocupado em manter a bunda na cadeira, que em italiano é uma outra expressão que se utiliza, mas quer dizer o seguinte: quer ficar attaccato alle sedie, ou seja, quer ficar preso na cadeira ao invés de pensar. Ele está pensando mais em si próprio do que no país. E aí, muito bem, nesse meio tempo o Salvini percebeu que fez besteira e falou: não, eu nunca pedi o voto de desconfiança, mas aquela coisa, né, gente? Tá escrito, tá lá, todo mundo, tem vídeo do cara falando isso, que não dava mais, que esse governo era uma palhaçada. Inclusive pessoas da própria Lega Nord descontentes com essa reação. Ninguém no partido ficou sabendo. Ele estava na praia, porque nós estávamos no mês de férias, ainda estamos no mês de férias na Itália. Ele simplesmente levantou um dia lá de queimado de sol e falou assim: chega, pra mim basta, eu quero mandar porque eu não tô conseguindo mandar sozinho. E ele declarou isso publicamente: eu preciso de poder pleno para colocar essa jossa para funcionar. E a gente já viu que poderes plenos no passado aconteceram, sim, no fascismo e no nazismo. Então, na democracia, ninguém pode ter poder pleno. Nós, cidadãos, não podemos, né? Isso é muito temerário que nós tenhamos pessoas pensando que precisam de um poder pleno para poder fazer as coisas. Não é assim que a democracia funciona. Aliás, a democracia, né? Eu acho que a política é a arte de convergir as pessoas para uma mesma posição. É a arte da discussão, é a arte do diálogo. Bom, aí hoje, dito tudo isso, hoje nós temos o seguinte: o tiro saiu muito pela culatra do Salvini, porque agora ele está pedindo, pelo amor de Deus, olha, conversem comigo, o Movimento 5 Stelle continua no governo. Na verdade, seu governo não caiu. Muita gente achou, e foi divulgado aqui no Brasil de forma incorreta, o governo italiano vai cair
porque o primeiro-ministro pediu demissão. Não funciona assim. O primeiro-ministro sobe até o COLE, onde fica a sede da presidência da República. O presidente Mattarella o recebeu e aceitou o pedido de demissão dele. Quando isso é feito, o presidente da República vai decidir o que fazer. Está nas mãos única e exclusivamente hoje do presidente da República, Mattarella. Ele começou, como que funcionam os trâmites? Ele começa a receber todas as forças. Primeiro os pequenos, para saber deles o seguinte: o que vocês querem? Vocês querem que a gente vote? Vocês querem tentar um novo governo? Vocês querem um governo técnico que vá até um determinado ponto, resolva os problemas, depois a gente volte às urnas? O que vocês querem? E desde anteontem isso tem acontecido. Subiu lá no COLE os partidos pequenos. Não, nós queremos isso. Alguns falaram assim: temos que votar imediatamente. Não podemos votar agora, porque estamos no final do ano. Isso seria um problema, de novo, parar o país para votar. Porque quando disse vamos voltar ao voto, automaticamente o que o presidente da República faz? Ele dissolve a Câmara. A Câmara dos Deputados, Câmara em português, ele dissolve o parlamento. Então todos os deputados e senadores automaticamente perdem os seus mandatos e se vota novamente do zero para que tudo aconteça novamente. Então, imagine, isso vai demorar 3 meses, 4 meses para voltar ao voto. Isso significa que nenhuma lei, nada vai funcionar durante esse tempo. O país vai ficar paralisado até que sejam feitas novas eleições e o novo parlamento se sente, e o parlamento que escolhe o primeiro-ministro, que volta novamente ao presidente da República e diz: olha, eu fui escolhido pelos meus amigos e correligionários e pessoas lindas e maravilhosas do parlamento, e eu sou o novo primeiro-ministro e o senhor me dá a bênção, eu dou a bênção, amém. E aí, qual foi o tiro no pé dos partidos de direita? Que quem ficou no poder, o movimento 5 ele disse: não, que ele quer fazer cair o governo, não, exigimos a demissão imediata dele e de todos os partidos de direita. Já que ele pediu voto de desconfiança, por que ele não se demite? E eles não se demitiram. Matteo Salvini não se demitiu do ministério e tal. E aí o movimento 5 ele falou assim: não, nós vamos continuar assim esse governo e vamos conversar com as forças que eram de oposição. E neste momento tá aqui, ó, acabou de acontecer o encontro entre o Partido Democrático, que é um partido de centro-direita. Repito, tem muita gente que fala: é o PT da Itália. Não é o PT da Itália. Seria no máximo o PSDB da Itália, porque é de centro-esquerda, não é de esquerda, tá? Tem o Partido Comunista, que esses são de esquerda, tá? O PD não é um partido de esquerda, é um partido de... Tanto que se você entrar no site do partido, não sei o que eu tô falando, tá? É um partido de centro-sinistra, tá? E aí já teve, aí subiram todas as forças, inclusive o PD, outros partidos de extrema esquerda, extrema direita, e disseram: não, nós não podemos ir para o voto agora, porque isso seria um problema para o país. E agora acabou de acontecer, 1 hora atrás, um encontro entre o Di Maio, que é o líder do movimento 5 Stelle, e o Zingaretti, que é o líder do Partido Democrático, e eles disseram: ok, vamos então conversar, temos aqui algumas coisas que não são em comum, assim como o movimento 5 Stelle tinha em relação à Lega Nord, mas se a gente conseguir separar essas arastas e criar talvez um novo contrato de governo para que a gente possa começar, por exemplo, pela redução do número de parlamentares e várias outras coisas, nós podemos fazer um novo governo e desta vez esse governo ter o tempo que ele deve ter, que é, enfim, de 4 anos, o que quer que seja, desculpa. Então, neste momento, é muito provável, eu diria que pode acontecer de tudo, porque nós estamos falando de política, tá? O presidente disse que os partidos têm, hoje é sexta-feira, tem até terça-feira para reunir e se virar, que na terça-feira ele quer decidir o que fazer. Se o movimento 5 Stelle, junto com o PD, aceitarem formar uma nova coalizão de governo, na terça-feira o presidente da República, possivelmente na terça-feira que vem, hoje é dia 23, então no dia 27 de agosto de 2019, o presidente talvez possa dar mandato, dizer para esses partidos: ok, eu aceito, então vamos criar eu dou autorização, tá? Bem a grosso modo, bem didaticamente, eu dou autorização para que esse novo governo seja criado. Aí vai ser feita uma votação de fiducia, sempre tem uma votação de confiança. Como esses partidos vão ter a maioria no Congresso, a maioria vai aceitar que esse governo se sente, e aí
a Lega Nord vai praticamente ficar lá à deriva como ela ficou tantos anos e foi crescendo só depois que ela mudou a linguagem, enfim, alguma coisa. Ela chamava Lega Nord, agora eles tiraram o Nord porque eles eram contra as pessoas do Sul, eles têm ideias separatistas, então a Lega Nord gostaria, e sempre por muitos anos foi desejo deles separar o Vêneto, na verdade separar o Vêneto e a Lombardia, que eles chamam de Padania, do resto da Itália. Eles se negam a cantar o hino italiano, eles não reconhecem a bandeira italiana, enfim. Sempre foi um partido de extrema direita que adotou um discurso de direita para conseguir chegar no poder e chegou no poder. E claro, as eleições foram claras, eles chegaram no poder legitimamente, só que não com o número suficiente de votos para poder se manter sozinhos no poder. Então, essa é a minha leitura para você de tudo que está acontecendo em relação à crise na Itália. O que vai acontecer em relação à cidadania italiana? A primeira coisa que o PD fez, e aí vem uma coisa que é muito interessante para nós, a primeira coisa que o PD fez foi dizer para o Movimento 5 Stelle, ok, eu aceito que a gente comece a conversar, mas uma das coisas que nós queremos que seja imediatamente revogada é o decreto sicurezza que o Salvini fez, que foi uma merda. Como que isso nos ajuda? O governo, no decreto sicurezza, entre outras coisas, aumentou-se de 2 para 4 anos o prazo máximo que os consulados têm para terminar um reconhecimento de cidadania italiana. Então, se for abolido o decreto sicurezza, a primeira coisa, voltam-se os prazos anteriores de 2 anos. Segunda coisa, sabemos que o decreto sicurezza também trouxe a famigerada necessidade do nível B1 de língua italiana para os processos de naturalização. Se cai o decreto sicurezza, essa famigerada necessidade já de cara, de partença do conhecimento da língua B1, ele deixa de existir. Claro que tudo que eu estou falando aqui é ainda a expectativa e os planos que o PD tem, ou pelo menos os planos que eles colocaram como fundamentais para aceitarem conversar com o Movimento 5 Stelle e formar um governo. Significa que isso vai acontecer? Não, a gente está falando de política. Então, assim, o que hoje parece certo, na madrugada alguém vai lá e solta uma coisa no ventilador e as coisas mudam porque é política. Mas é claro e notório que se nós tivermos um governo que não tenham excessos, que não sejam dos espectros ideológicos mais, digamos, rebeldes, por assim dizer, se nós tivermos um governo que não seja nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, a tendência é que as coisas sejam mais tranquilas, que as coisas sejam melhores. Por quê? Porque não havendo excessos, não havendo uma ideologia de, por exemplo, uma coisa que é inegável é que esse governo de direita da Lega Nord, ele trouxe todo um discurso de medo. Medo dos imigrantes, medo dos estrangeiros, medo de uma série de coisas. Não é prerrogativa somente da Itália. No Brasil está acontecendo em outros países da Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos, com a eleição do Trump. Então, quer dizer, esse discurso é um discurso que existe, é um discurso de nós não podemos continuar porque a esquerda abriu as pernas e agora a gente tem que fechar as pernas. Na minha humilde opinião, e eu termino esse vídeo dando minha opinião só agora, é o seguinte, eu acho que a gente nem tem que ter a perna muito aberta, nem que ter a perna muito fechada. A gente tem que usar uma saia, cruzar a perna e, de alguma forma, procurar la via del mezzo, um caminho que não seja extremo para nenhum lado. Então, assim, existe um problema de imigração muito grande na Itália? Ok, vamos criar formas de diminuir essa imigração através, por exemplo, de um visto de entrada. De um visto já no país para a pessoa vir, ou seja, não é fechando as fronteiras que a gente resolve o problema. E nem deixando as fronteiras abertas que a gente resolve o problema. Por que não, então, de repente, se esse é um problema, nós estamos recebendo pessoas que não têm, por exemplo, uma capacidade, sei lá, intelectual que seria interessante para o país? Façamos igual à Austrália. A Austrália, ela abre vistos para as pessoas irem para lá, para determinadas profissões desejadas, engenheiros, arquitetos, dependendo, biólogos, etc., assim como o Canadá faz. Então, veja, dá pra gente encontrar uma via do meio.
né, o que eu tenho visto tanto no Brasil, eu estou no Brasil já há 15 dias, quanto na Itália, é que assim, a mola estava muito apertadinha nos governos de esquerda, de repente essa mola abriu. E aí as pessoas, nessa coisa da mola aberta, muitos excessos estão cometidos, assim como foram cometidos excessos quando a mola estava apertadinha. Então abriu a mola, e a mola, agora a gente tem que esperar essa mola chegar no momento de chegar e ela chegar e parar. Ela não está nem comprimida nem esticada. A gente está nesse período da mola esticada. Muitas pessoas, eu vi uma entrevista, acho que da Janaína Pascoal, que ela teve uma discussão, enfim, uma conversa com o rapaz lá do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome dele, e eu achei sensacional o que ela falou. Ele falava assim, mas você concorda que hoje existe extremismo da direita no Brasil? Ela falou assim, concordo, mas você já parou para pensar que quando vocês estavam no poder, nós éramos sufocados? Então veja, todo mundo tem razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo. Né? Tipo, hoje quem é de direita entende e hoje tem uma voz ativa dizendo, cara, finalmente a gente pode falar as coisas que a gente sempre quis falar. E o pessoal de esquerda, que quando podia falar o que quis falar, não se importava porque era a maioria, hoje está sofrendo na pele o que as pessoas de direita sofreram. Então assim, o que a gente precisa nesse momento, e o que a Itália precisa mais do que nunca, assim como no Brasil as coisas já estão lá, o governo Bolsonaro está fazendo o trabalho dele, quer a gente goste, quer não, a gente tem que torcer para que dê certo. Agora, neste momento que a Itália está em vias de poder talvez resolver ou pelo menos arrumar um pouco a casa, o que a gente tem que torcer é que excessos sejam contidos, exageros sejam cortados, pessoas com discursos de ódio sejam ignoradas, sejam colocadas no lugar que elas têm que ter. Porque eu imagino que você que está assistindo esse vídeo não compactua com discurso de ódio. Aliás, se você compactuar com discurso de ódio, você me desculpa, mas você está redondamente enganado, porque você você é persona não grata por aqui. Você vai perder seu tempo, e se você tentar fazer algum tipo de discurso de ódio aqui, eu simplesmente vou clicar lá e banir e ocultar o usuário do canal. É simples assim. E converso de boa, tá bom? Não tenho problema nenhum nisso não. Então é só para vocês perceberem que a gente tem que encontrar uma via de mezzo nessa bagunça toda, e é isso que tem acontecido na Itália. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais. Como eu disse, a cada novidade nesta novela eu volto aqui para informá-los melhor, tá bom? Deixa o seu comentário, o que você acha, se você é de esquerda, de direita, se você entende um pouco de política na Itália, se essa visão que eu passei para você aqui tá errada, se você não concorda com ela, escreva aqui, o seu comentário é importante, tá? Eu só deleto e bano comentários que são que ofendem, que são ofensivos. Comentários respeitosos de discordância tá ótimo. O que eu quero mais é conversar e discutir, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!